Vamos passar agora, pessoal, para a segunda parte da aula, que é a ligação química. A gente vai falar a respeito da geometria dos compostos, tá? Então, a gente falou na ligação química dos compostos iônicos e dos covalentes. A gente não chegou a falar dos compostos metálicos, né? Mas a gente vai falar em outras aulas a respeito dos compostos metálicos. O que eu quero enfatizar agora é a respeito da geometria dos compostos. Quando a gente estava falando a respeito das ligações covalentes, nós falamos de Lewis, né? A gente falou da representação de Lewis. Então, para explicar as ligações covalentes, a gente pode usar a representação de Lewis, as notações do Lewis. Aqui está escrito electrons, tá? Da português de Portugal. Então, essa representação de Lewis, ela mostra, na forma de pontos, o número de elétrons que cada elemento tem. Olha, o hidrogênio tem só um elétron na camada de valência, então só tem um ponto. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência, então ele tem a representação de 2 pontos. O boro tem 3 elétrons na camada de valência, então 3 pontos. 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos e 8 pontos. Entenderam? Então, nos exercícios que vocês estiverem resolvendo, vocês vão usar representações de Lewis na forma de pontos. Cada ponto vai representar um elétron. Nesse slide aqui, que eu peguei lá do Instituto de Química, né, da USP, né, ele mostra a representação da configuração eletrônica dos elementos, baseando-se no seu gás nobre mais próximo, né, e a configuração eletrônica restante. Então, o lítio tem número atômico 3, o hélio 2, né, então um elétron a mais. Então, aqui a gente vê representado na forma de um ponto esse um elétron a mais, que é o elétron mais externo do átomo, que é o elétron da camada de valência. Então, o elétron mais externo da camada de valência é o elétron que vai fazer as ligações químicas. Tá? É com esses elétrons que as ligações químicas vão acontecer. Então, vamos dar uma exploradinha aqui. Quando a gente pega uma molécula e ela está desenhada assim, esse pequeno traço, como a gente viu anteriormente, né, na aula anterior, eles são elétrons que estão sendo compartilhados por meio de uma ligação covalente, né, entre o cloro e o iodo. Tá? Aqui existem pontinhos. Esses pontinhos são os elétrons que não estão participando da ligação química. Então, nós vamos chamar esses elétrons de pares eletrônicos isolados. Então, são pares de elétrons isolados. Então, nós vamos chamar de pares isolados, tá? Então, aqui o cloro tem 3 pares isolados e o iodo 3 pares isolados. Isso vai nos ajudar a entender como são formadas as geometrias dos compostos. Bom, pessoal, então agora que a gente já conhece como é que funcionam os elétrons dentro de uma molécula, que os elétrons que estão entre os dois átomos são elétrons que nós vamos chamar de elétrons compartilhados, e os elétrons que estão em torno dos elementos periféricos, nós vamos chamar então de pares isolados, né? A gente começa a conseguir determinar como vai ser o desenho da distribuição espacial desses elementos em torno de um determinado elemento. Então, a gente tem 10 passos aqui para a gente seguir para montar corretamente uma geometria. Eu vou ler a respeito de cada uma delas e depois a gente vai ver cada um desses exemplos nos slides que vão seguir. Primeiro, contar os elétrons de cada átomo e somá-los. Segundo, escolher o átomo central. O elemento mais eletronegativo geralmente será o átomo central. Tá? Não é regra, mas é muito comum. Terceiro, colocar os demais átomos ao redor do átomo central. Então, você vai colocar os elementos em torno do átomo central. Quarto, você vai fazer uma ligação entre os elementos que estão na periferia, os elementos que nós vamos chamar de átomos ligantes, ao elemento central, ao átomo central. Quarto passo, vamos ver se completou o octeto para esses elementos ligantes, para esses elementos periféricos que estão em torno do átomo central. E se não completou o octeto, nós vamos pegar os elétrons que a gente contou, né, e vamos colocar aos pares em cima desses elementos ligantes. Sobraram ainda elétrons, já foi completado o octeto dos átomos ligantes. Então, a gente vem para a sexta etapa,
que é colocar elétrons que sobraram em cima do átomo central, também aos pares. Fazer a pergunta para a sua molécula. Você vai olhar para a sua molécula e vai se perguntar: será que todos os átomos estão com o octeto completo? Então, você vai verificar de um por um se todos estão com o octeto completo. Se não estiver, talvez esteja faltando a oitava etapa, que é colocar duplas e triplas ligações. Tá? Bom, colocando duplas e triplas ligações, ficou com o octeto completo, a gente precisa de verificar se o átomo central é do terceiro período em diante, porque ele pode apresentar o que a gente vai chamar de hipervalência. O que seria essa hipervalência? Conseguir acolher elétrons a mais de 8 elétrons no átomo central. Tá? Então, essa hipervalência vai acontecer com elementos de períodos acima do terceiro período. Tá? Quarto período, quinto período, legal? E o último passo é determinar a geometria utilizando o que a gente chama de VSEPR, né? A teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a gente faz o VSEPR com elas. Tá? E a gente vai ver como é que funciona isso daqui direitinho ao longo da aula. Vamos usar as ideias de Lewis, né, para uma ligação covalente, né, que tem o compartilhamento de elétrons para montar a geometria dos compostos. Então, vamos usar as ideias deles aqui. Então, a primeira etapa é contar quantos elétrons da camada de valência cada átomo tem. Vocês podem utilizar a tabela periódica como auxílio. Tanto vocês podem fazer a configuração eletrônica inteira do composto, como vocês podem verificar em que lugar da tabela periódica que ele está. Está na família 1? Tem um elétron na última camada. Está na família 2? 2 elétrons, e assim por diante. Vocês entenderam? Lembrem-se lá da nossa aula de tabelas periódicas. Então, aqui, né, nós temos o exemplo da água e aqui do tetracloreto de carbono. Na água, nós temos oxigênio e hidrogênio. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Apenas um oxigênio, total 6 elétrons. Hidrogênio, 1 elétron na última camada, mas nós temos 2 hidrogênios, então a gente faz 2 vezes 1, 2. 6 com 2, 8. Total de elétrons para esta molécula são 8 elétrons. Tetracloreto de carbono, 4 elétrons do carbono, com apenas um carbono, 7 elétrons do cloreto, com 4 cloretos, com cloros, né, com 4 cloros, e no total, então, 28 elétrons. 7 vezes 4, 28. 28 com 4, 32 elétrons no total. Já contamos quantos elétrons, vamos partir para a próxima etapa. A próxima etapa é escolher o átomo central. Normalmente, é o átomo mais eletronegativo, mas óbvio que existem exceções. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai mostrar aqui já é uma exceção. O elemento mais eletronegativo é o hidrogênio, e ele vai ficar ao redor do átomo de oxigênio. Então, normalmente, o elemento que está em maior quantidade, ele vai ser o átomo que vai ficar periférico, né? Então, nesse caso aqui, da água, o átomo central não é o menos eletronegativo, e sim o mais eletronegativo. Então, ele entra dentro das exceções. Assim como esse ácido aqui, ok? Que o cloreto não é o menos eletronegativo, e sim o hidrogênio. No entanto, quem está no centro é o cloro. Bom, vamos continuar aqui. Então, a eletronegatividade aqui é 3,44 para o oxigênio e 2,2 para o hidrogênio, só que o oxigênio é que vai ficar como elemento central, porque ele é exceção da regra. Aqui está seguindo a regra. O carbono, 2,55, então é menor do que o cloro, 3,16. Então, aqui nós temos o oxigênio como elemento central, porque é uma exceção, mas aqui a gente tem o carbono, porque é uma regra geral, tá? Então, a segunda etapa está completa, né? Então, a gente escolheu o átomo central, para a água é o oxigênio, e para o tetracloreto de carbono, o carbono. Bom, agora, a terceira etapa é colocar os demais átomos ao redor do átomo central. Então, eu coloquei o carbono aqui no centro e coloquei os cloretos, né, os cloros, aliás, em torno do carbono.
Aqui eu coloquei o oxigênio no centro e coloquei os hidrogênios em torno do oxigênio. Essa é a terceira etapa, cumprida. Vamos para a quarta etapa. Na quarta etapa, a gente tem que fazer uma ligação para cada átomo periférico, né? Então, a gente vai fazer uma ligação aqui, ó, um tracejado e um tracejado. Isso quer dizer que eu estou colocando 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Aqui quer dizer que eu estou colocando mais 2 elétrons, mais 2, mais 2, mais 2. Então, esse tracejado aqui são ligações, ou seja, são elétrons que estão sendo colocados. Então, estou fazendo a ligação entre eles. Está pronto? Não, nós estamos apenas na quarta etapa. A gente tem que ir até a 10ª. Na quinta etapa, a gente vai completar o octeto dos átomos ligantes, colocando os elétrons preferencialmente aos pares. Aqui fica bem fácil da gente enxergar isso, né? Olha só, no total, na primeira etapa, a gente calculou 32 elétrons, né? Então, nessa primeira etapa, calculamos 32 elétrons no total. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 2 elétrons para esse cloro, mais 2, mais 2. Então, agora eu tenho 6 com mais 2 da ligação, 8. Aqui, 6 com mais 2 da ligação, 8. E vou colocando aqui em volta os pontinhos, tá? E aí, eu vou verificar, né? Quantos elétrons eu tenho no total. Então, eu tenho 8 elétrons das ligações químicas, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, são 8 elétrons. 8 elétrons das ligações químicas, mais 24 elétrons na forma de pares isolados, tá? Então, são 6 para cada cloro, né? Então, são total 24 elétrons, com mais 8 de cada ligação. 8 mais 24 já deu 32. Então, a gente já conseguiu distribuir todos os elétrons, as etapas acabaram de distribuição de elétrons para essa molécula aqui, tá? Então, o que a gente só precisa de definir agora é a geometria, mas isso a gente vai deixar para ver lá na frente. Então, agora a gente vai olhar para o oxigênio, porque para ele ainda não acabou, né? Para a água, aliás, né? Então, vamos lá. A estabilidade do hidrogênio tem que ficar parecida com de um gás nobre que está mais próximo dele, que é o hélio. Então, a estabilidade do hidrogênio ele consegue com 2 elétrons. Então, quando a gente colocou uma ligação aqui e uma ligação aqui, para o hidrogênio, ok, ficou estável, né? Então, a gente não deve colocar mais elétrons para o hidrogênio. Mas ainda faltam 4 elétrons, restam 4 elétrons, porque 4 elétrons foram usados nessas ligações aqui, ó, 2 com 2, 4. Né? Então, na primeira etapa, a gente viu que eram 8 elétrons, então faltam 4 para eles serem colocados. Onde que a gente vai colocar? Como que a gente vai fazer isso? Próxima etapa, quinta etapa. Então, os elétrons restantes deverão ser colocados aos pares, preferencialmente no átomo central. Tá? Então, aqui faltam mais 4 elétrons. Então, eu coloco um par aqui, outro par aqui. Então, esses pares isolados vão ficar no elemento central. E isso vai influenciar muito na geometria desse composto. Vai influenciar demais. A gente vai ver mais lá na frente. Bom, aqui não restam elétrons, né? Então, para essa molécula, a gente não usa a sexta etapa. Então, vocês vão usar algumas etapas até vocês conseguirem distribuir todos os elétrons, tá? Conseguiu distribuir todos os elétrons e verificar a sétima etapa, ver se todos eles possuem o octeto completo, então a molécula vai estar pronta. Então, na sétima etapa, a gente vai se fazer a pergunta: todos os átomos possuem o octeto completo? Para o hidrogênio, 2 basta. Para o oxigênio, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Com cada ligação, 5, 6, 7, 8. Cada traço desse representa 2 elétrons. Então, o oxigênio, sim, possui 8 elétrons, né? E aqui, todos já estão com o octeto completo. O carbono precisa de 8 também, mas ele já obteve isso só com as ligações químicas aqui, olha. 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, todos estão balanceados. O que mais que falta a gente verificar? Oitava etapa. Tente completar o octeto para os átomos, o átomo central, formando duplas ligações ou ligações triplas, né? Não é necessário, a gente já conseguiu ver que está todo mundo equilibrado com o octeto feito, né?
tanto a água como o tetracloreto de carbono, então essa etapa 8 fica desnecessária para esses daqui, né? Para esses elementos aqui. Então, essas etapas aqui ficam, a etapa número 8 fica desnecessária para esse octeto aqui. Vamos para a nona etapa. Se o átomo central for do terceiro período em diante, verificar a hipervalência. Olha, o átomo central, o oxigênio, ele está no segundo período, então ele não vai ter hipervalência. Aqui é a mesma coisa, o carbono também não vai ter hipervalência. Então, a nona etapa a gente não usa para essas duas moléculas aqui, tá? Mas vamos usar para outras moléculas, como, por exemplo, para o fósforo, tá? Então, vamos para a próxima etapa. Vamos ver se a 10ª etapa a gente consegue fazer. Sim, a 10ª etapa é determinar a geometria usando VSEPR, né? Teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Observando a teoria do VSEPR, né, a gente vê que os elétrons que estão aqui na forma de pares isolados, eles ocupam tanto espaço que eles fazem uma repulsão com os átomos de hidrogênio, com essas duas ligações aqui, e ele faz com que a geometria da molécula de água fique angular. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com esses compostos tetraédricos aqui, mas não pelos elétrons, né, que estão de pares isolados, mas sim pelos próprios hidrogênios. Então, eles vão tentar ficar o mais distante possível para haver a menor repulsão, né, porque a gente tem cargas eletrônicas ali, né? Então, são elétrons que estão nas nuvens eletrônicas. Então, essas nuvens eletrônicas, umas vão repelir as outras nuvens. Então, para isso, eles precisam de espaço. Os elétrons precisam de espaço em suas nuvens eletrônicas, e isso vai fazer com que o desenho das moléculas fique diferenciado. Então, quando eu desenho isso daqui, eu estou desenhando pares eletrônicos isolados. Os pares eletrônicos, eles estão ocupando um espaço como se eles fossem um átomo. Então, por isso eles estão, forçando isso daqui, que essa ligação não fique linear. Então, por isso a água não é linear, por conta dos pares eletrônicos isolados que tem aqui, que empurram, né, a ligação para formar uma ligação angular, tá? Ok? Então, bom, então a gente já viu todos os passos, o que a gente tem que fazer, né? Então, agora nós vamos passar para uma coletânea, né, de geometrias do VSEPR, tá? Que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Bom, a princípio, nós não vamos trabalhar, né, essa parte aqui de geometria molecular usando hibridização, porque primeiro eu quero ver com vocês na aula, a aula de teoria da ligação de valência. Então, a gente vai voltar nesse diagrama aqui, tá? Nessa tabelinha aqui, na aula da teoria da ligação de valência, na continuação da nossa aula. Hoje a gente vai olhar essa tabela aqui. Nessa tabela, a gente usa as ideias do VSEPR, que é de deixar os átomos o mais distante possível um do outro. Então, como é que a gente vai observar? Então, a gente vai lá e vai olhar o seguinte, vai olhar aqui, número total de elétrons em torno do átomo central, ok? Então, a gente vai olhar esse pedaço aqui, número total de elétrons em torno do átomo central. Quantos elétrons tem em torno do átomo central? Se houverem só 2 elétrons, então a gente tem que observar se esse elemento possui pares isolados. Então, se ele não possui pares isolados, então esse átomo, essa molécula, vai ser uma molécula com geometria linear. Então, a gente tem um exemplo aqui, olha, um átomo ligado a outro, né? E um elétron, 2 elétrons em torno do átomo central, tá? 2 pares de elétrons em torno do átomo central, ou seja, são só 2 ligações. Então, um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui, são 2 pares de elétrons. Nesse caso aqui, a gente tem 2 pares de elétrons em torno do átomo central, só que um deles não está vindo de ligação química, e sim está vindo de um par
isolado. Então, são 2 elétrons de um par isolado, mais 2 elétrons de uma ligação química, tá? Então, aqui tem um par isolado, tá? Então, se tiver dois pares de elétrons em torno do átomo central e apenas um par isolado, a geometria desse composto também vai ser linear, tá? Bom, vamos para o terceiro aqui. Caso hajam 3 pares de elétrons em torno do átomo central, a gente vai ter então aqui, olha, por exemplo, 3 ligações, né? Se tivermos 3 ligações e nenhum par isolado, a geometria dessa molécula vai ser trigonal plana, ou trigonal planar, ok? Se houver um par isolado, a geometria trigonal planar, mas a geometria da molécula vai ser angular. Então, a geometria dos pares eletrônicos vai ser trigonal plana, tá? Mas a geometria da molécula vai ser angular. Então, a gente vai contar somente a geometria que está aqui, ó, entre os átomos, e não a geometria que está aqui entre os pares o par de elétrons isolados. Esse par de elétrons é que está fazendo essa curvatura aqui, ó, que está obrigando que essa ligação fique angular, que não fique como essa aqui, ó, linear, tá? Então, vamos para o próximo. O próximo são 2 pares isolados, tá? Então, se houver 3 pares de elétrons em torno do átomo central, ele vai pertencer à geometria trigonal planar, mas vai ser um composto linear, tá? Por quê? Porque se a gente contar só esses 2 átomos aqui, a gente tem uma linha, a gente não tem o desenho de um triângulo, por exemplo, como nesse caso aqui, nem o desenho de um ângulo, né? Como nesse caso aqui. Então, a gente tem só uma linha, por isso que ela vai ser linear. 4. Se tiver 4 pares de elétrons em torno do átomo central. Se tiver 4 pares de elétrons em torno do átomo central, nós temos a opção de ser 0 número de pares isolados, então a geometria vai ser, a geometria dos elétrons vai ser uma geometria tetraédrica, e a geometria da molécula também vai ser tetraédrica. Então, se a gente unir esses pontos aqui, a gente vê que a gente tem uma estrutura geométrica na forma de um tetraedro, né? São 4 faces, 4 faces, né? Ligadas aqui por esses átomos. Um exemplo bem clássico disso aqui é do gás metano. O gás metano tem sempre essa geometria tetraédrica aqui, tá? Bom, e se houver um par isolado? Então, a geometria tetraédrica dos elétrons vai influenciar na geometria da molécula, tá? Então, esse par de elétrons vai empurrar essas ligações para formar um ângulo, né? Então, ela não vai ficar plana como essa daqui de cima, ela vai ficar angulada. Então, ela vai ser chamada de piramidal, tá? Uma geometria piramidal. Se houver 2 pares de elétrons isolados, a geometria dos elétrons é tetraédrica, mas a geometria da molécula é angular. Por quê? Porque a gente tem um ângulo aqui e a única estrutura que a gente consegue fazer, né, é o único triângulo aqui, a gente não consegue fazer, por exemplo, uma pirâmide, como nesse caso, né, nem um tetraedro, como nesse caso aqui. Então, a única coisa que a gente vai ter aqui são esses 3 átomos formando o desenho da figura, né? Então, é bem comum isso daqui, como, por exemplo, para o ácido sulfídrico, tá? A geometria dele aqui. Com 4 ligações, desculpe, com 4 pares de elétrons, porque a gente conta com esses também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 elétrons, tá? Ele vai ter geometria linear, ó, ele forma uma linha aqui, tá? Então, ele tá formando uma linha. Existem mais números de pares? Existem vários outros, mas a gente vai ficar por aqui, tá? Talvez a gente use em aula ainda até com 6 aqui, tá legal? Bom, então vamos adiante. Falando um pouquinho da teoria do Vésper, né? O que o Vésper faz? Então, esse modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ele vai definir a geometria dos compostos. Os pares eletrônicos não ligados, né, os pares isolados, eles vão causar repulsão, né? Então, eles vão alterar a geometria da molécula. Então, as moléculas vão tentar assumir geometrias para minimizar repulsões entre os pares de elétrons.
Então, esse modelo de Vesper, ele serve para fazer uma previsão da estrutura geométrica das moléculas, tá? De íons também, de alguns grupos, né? E, geralmente, ela não vai conseguir se aplicar muito bem aos elementos de metais D, né? Que tem orbitais D. Mas a gente ainda consegue fazer para alguns o Vesper funcionando para alguns compostos, por exemplo, de coordenação, às vezes a gente consegue enxergar, né, a geometria bem próximo do que realmente ela é. Como que a gente determina a forma da molécula? A gente determina a fórmula, né, pelos ângulos de ligação, né? Então, um átomo central vai formar ângulos entre as ligações, de maneira que essas ligações tentem ficar o mais distante possíveis umas das outras. Então, esses ângulos, né, entre as ligações, por exemplo, esse daqui, ó, de 109,5 de um tetraedro, que é um ângulo bem específico para esse tipo de geometria, né? Ele vai ser utilizado para deixar que as nuvens eletrônicas fiquem o mais distante possível umas das outras, né? Para minimizar os efeitos de repulsão. E com isso, a gente usa os átomos que estão nos vértices, né, da molécula para imaginar uma figura geométrica. Então, aqui nesse caso, né, a gente tem um tetraedro. Então, eu imagino uma face aqui, olha, como dessa daqui, unindo cada átomo de cloro, né, por todos os lados da molécula. Então, é uma maneira de enxergar a molécula tridimensionalmente. Então, determinar a forma da molécula é tentar enxergar lá no espaço e tentar enxergar o que acontece por todos os lados. E essa vai ser uma estrutura tetraédrica, né, nesse caso aqui. Quando um átomo possui dois ligantes, normalmente ele fica numa geometria linear. Quando um átomo central possui três átomos ligados, né, normalmente ele vai ficar na geometria trigonal plana, se não houver pares de elétrons isolados para causar alguma repulsão e causar alguma distorção nessas geometrias. Então, se não houver pares isolados, essas geometrias são geometrias regulares, tá? Então, aqui o A representa um elemento central e o X, os elementos periféricos, ou a gente vai chamar de ligantes, tá? Aqui, o átomo, o A, e aqui tem X igual a 4, então quer dizer que a gente tem um elemento central e 4 átomos em torno dele, tá? Então, essa geometria aqui, né, a AX4, ela normalmente é para compostos tetraédricos. A geometria AX3 para compostos trigonais planos. A geometria AX2 para compostos lineares. AX5, né, para bipirâmides trigonais. Aqui um exemplo de composto octaédrico, né, AX6. Então, quais são os ângulos para cada uma delas? Se o composto é linear, 180 graus. Se o composto é trigonal plano, 120. Se o composto é tetraédrico, 109,5. Aqui na bipirâmide, nós temos dois tipos de ângulos, até 3 se a gente for observar bem. Para esse plano aqui, porque a gente tem um plano, assim como aqui no trigonal plano, é como se a gente tivesse aqui no meio um trigonal plano, né? E aqui nos eixos axiais aqui a gente tem outros átomos, então para formar a bipirâmide, né? Então essa parte aqui a gente vai ter ângulos de 120 graus aqui, ó, em torno desse átomo, desse e desse. Entre esse átomo que está axial aqui, ó, olha, esse que está no plano equatorial, aqui, ó, então esses que estão aqui em 120 graus são plano equatorial. Então, entre esse átomo e esse átomo, nós temos 90 graus, nós temos o que a gente chama de ângulo reto, tá? Então, entre esse átomo aqui também é um ângulo de 90 graus. Então, 90 com 90, olha aqui, 180. Então, esse daqui está com um afastamento muito grande, até fica parecido com esse daqui linear, tá? Aqui nós temos outro exemplo, um composto octaédrico, ele vai ter ângulos de 90 graus entre praticamente todas as ligações dele, tá? Então, só aqui e aqui, que é entre na frente, né, um do outro, que a gente vai ter ângulos de 180 graus.
Para que eles vão assumir essas geometrias? Para tentar ficar o mais afastado possível, né? Então, se eu reduzo esse ângulo aqui, né, eu estou aproximando demais esses átomos. Mas se eu aumento esse ângulo demais, eu acabo aproximando esse átomo desse átomo aqui, por exemplo. Então, essa movimentação eletrônica aí é para minimizar as repulsões. Então, esses ângulos são para diminuir repulsão entre os pares de elétrons. Aqui, além das geometrias que a gente viu anteriormente, a gente ainda tem outras, né? A gente tem a geometria linear, a angular, a trigonal planar, a trigonal piramidal, a forma de T, a forma tetraedral. Essa forma aqui é a forma de gangorra, né? A forma de quadrado planar, a forma de bipirâmide trigonal, a pirâmide quadrada, um octaedro, a bipirâmide pentagonal. Então, todas essas formas geométricas aqui são formas que podem ser assumidas por moléculas, tá legal? E todas elas estão dentro da teoria do Vésper. Tá? A gente fala Vésper por conta da palavra em inglês, né? Valence Shell Electron Pair Repulsion. Né? Então, repulsão entre pares eletrônicos da camada de valência seria em português. Então, a gente fala Vésper por causa disso daqui, tá? Por causa dessa sigla aqui. A gente só deu uma abrasileirada. Tá? Esse método é utilizado para determinar a orientação mais estável dos pares eletrônicos ao redor do átomo central, quando a gente está falando de um composto covalente, de uma ligação covalente. E como que a gente faz para fazer o Vésper, né? Primeira coisa, a gente tem que observar que os pares eletrônicos da camada de valência do átomo central tendem a se orientar de forma que sua energia total seja mínima, tá? Então, essa organização de átomos é para minimizar a repulsão intereletrônica, ou seja, repulsão entre os elétrons dos átomos que estão ligados ao elemento central. E o que foi observado é que essa magnitude de repulsão entre par compartilhado, ou seja, os elétrons que estão dentro da ligação covalente e os elétrons que estão isolados fora da ligação covalente, eles têm repulsões diferentes. Então, por isso, a geometria acaba ficando diferente quando você tem um par isolado. Então, par compartilhado, ou seja, elétron de ligação com elétron de ligação tem repulsão sim, mas essa repulsão é inferior à repulsão entre um par de elétrons de uma ligação e um par de elétrons isolados, tá? E essa repulsão ainda é menor, menor do que o par isolado com o par isolado. Então, os pares isolados apresentam repulsão ainda maior por conta da distância. Então, se vocês observarem aqui, entre uma ligação e outra, a distância é maior do que entre os pares isolados, entre dois pares isolados. Então, essa distância fica muito pequena, então isso acaba fazendo muita repulsão. Então, essa repulsão, ela aumenta quando você tem pares isolados, por isso há tanta modificação na geometria da molécula. A outra coisa é que essas forças repulsivas, elas vão diminuir bruscamente quando você faz um aumento do ângulo entre os pares eletrônicos. Então, quando você tem ângulos de 90 graus, a repulsão é forte. Com 120 é mais fraca. E com 180 a repulsão fica mais fraca ainda. Então, os átomos sempre vão tentar fazer com que haja o maior número possível de ligações que fiquem com 180 graus. Se eles não conseguem 180 graus, então eles tentam com 120 graus. Se eles não conseguem com 120 graus, eles vão tentando reduzir até chegar nas repulsões de 90 graus. Né? Então, as repulsões mais fortes são sentidas com os átomos a 90 graus uns dos outros. Então, se a gente observar aqui, né, numa geometria linear, a repulsão entre esse e esse elemento está em 180 graus, então a repulsão vai ser mínima. Aqui, a repulsão começa a aumentar. Aqui, maior repulsão ainda. Né? Então, quanto maior
a aproximação desses átomos, maior a repulsão que vai ter entre essas ligações. Tá? Então, quanto mais átomos você tem, mais repulsão você vai ter. Então, os ângulos vão ter que se arranjar essa nova condição. Então, algo que a gente vai ver aqui, por exemplo, para o metano, né? É o ângulo de 109 graus entre os dois hidrogênios. Todas as ligações aqui são ligações de pares de elétrons compartilhados, tá? E aqui, olha, nós temos pares de elétrons compartilhados, mas temos aqui um par eletrônico isolado. Então, o ângulo de separação aqui é 109 graus, mas aqui o ângulo é 107, porque esse par isolado repele muito mais essas ligações aqui do que nesse caso aqui. Então, esses hidrogênios não conseguem repelir tão fortemente os outros hidrogênios, quanto esse par de elétrons aqui repele esses hidrogênios. E na água, que tem dois pares eletrônicos ainda, a repulsão é ainda maior. Por isso, o ângulo de separação entre os dois hidrogênios da água é de 104,5. Tá? Por conta desses pares eletrônicos aqui. Então, na tentativa de reduzir, né, a repulsão entre os pares eletrônicos isolados da molécula de água, é que ela tem esse ângulo. Tá? Outra coisa, né, que a gente está vendo aqui, então, é que os ângulos vão decrescer de acordo com essa ordem aqui. Do carbono vai ser um ângulo maior do que do nitrogênio e vai ser ângulo maior do que com o oxigênio, por conta desses pares eletrônicos aqui. Um exemplo bastante interessante é esse daqui, né? São os formatos da pirâmide trigonal. Então, a pirâmide trigonal, a bipirâmide trigonal, essa daqui, né? Ela vai ter aqui, nessa posição nós vamos chamar esses eixos em vermelho de eixos axiais, tá? E nessa posição aqui, formando um triângulo aqui no centro, nós vamos chamar de equatorial. Então, essas ligações, né, esses elétrons que ficam aqui equatorialmente, né, eles vão ficar entre esse e esse com ângulo de 120 graus. Entre esse e esse, 120 graus, e entre esse e esse, 120 graus. Mas entre o eixo equatorial e o eixo axial, o ângulo vai ficar de 90 graus, tá? Então, quando a gente tem um par isolado, nesse caso aqui, o par isolado vai fazer o quê? Se eu colocar um par isolado aqui nesse lugar, ele vai tentar repelir essa e essa ligação. Na tentativa de repelir essa e essa ligação, esses pares eletrônicos aqui vão se aproximar daqui, ó, deste eixo equatorial. Então, o ângulo vai reduzir de 90 graus. Então, jamais isso pode acontecer. Então, quando a gente tiver uma pirâmide trigonal, o par eletrônico que vai ficar isolado nunca vai ficar num eixo axial, por conta desse empurrão que ele vai fazer aqui, ó, com 3 ligações de uma vez, e o que vai fazer, então, que esse ângulo reduza de 90 graus. Então, para que não ocorra isso, o par eletrônico vai se rearranjar, e esse desenho de pirâmide trigonal não vai acontecer igual aqui, né? Que vai ficar na forma de gangorra. Então, por isso que essa forma de gangorra acontece. Tá? Então, se você coloca um par eletrônico aqui, você tem um ângulo de 180 graus entre dois átomos. Então, se você vai reduzi-lo, a repulsão vai ficar mínima, né? A menor repulsão possível, 180 graus. Então, o par isolado em posição axial está próximo a 3 átomos equatoriais. Então, nesse caso aqui, tá? E no caso B, o par isolado está próximo apenas de 2 átomos axiais. Então, aqui está próximo de 3 e aqui está próximo de 2. Então, a forma geométrica aqui, ela acaba ficando de gangorra por conta disso, né? Por retirar um elemento dessa posição aqui. Então, o desenho original seria essa bipirâmide trigonal. Quando você retira daqui, então você tem o formato de gangorra. Meu pai, uma hora de aula já anda.
utilizando a ideia da bipirâmide, né? A bipirâmide trigonal. Se você tiver dois pares isolados, onde é que eles vão preferir ficar? Eles vão preferir ficar axialmente? Eles vão preferir ficar um equatorialmente e o outro axialmente e o outro equatorialmente? Os dois vão ficar equatorialmente. Então, o que a gente tem que observar? A gente tem que fazer como se fosse uma continha, né? Nós temos aqui, então, dois pares isolados, né? Um par isolado aqui e outro par isolado aqui. Qual que é a repulsão que eu tenho entre eles? Ela está com uma repulsão de 90 graus entre esses dois? Não, ela é uma repulsão de 180 graus entre eles. Então, eu coloco zero aqui, ó. Vou procurando repulsão de 90 graus. Aqui, existe uma repulsão de 90 graus? Existe, ela é muito forte. Então, essa forma número 2, ela fica sendo desfavorecida com a forma número 1. Agora, vamos imaginar na parte equatorial. Na parte equatorial, o ângulo vai ficar de 120 graus. Então, não tem ângulo de 90 graus aqui. Então, vamos definir agora qual delas vai ser mais, ter a maior tendência de se formar. Essa daqui no formato de T, né? Formando um T aqui, ou essa daqui na forma de uma pirâmide trigonal. Vamos ver a repulsão, então, agora, entre o par isolado e os pares compartilhados. Então, a gente vai tentar evitar que hajam repulsões de 90 graus entre eles, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, aqui, olha, eu tenho uma repulsão de 90 graus, duas repulsões de 90 graus, três repulsões de 90 graus, três repulsões de 90 graus só aqui embaixo. E aqui em cima eu tenho mais três repulsões de 90 graus. Já nessa estrutura aqui, eu tenho uma repulsão aqui de 90 graus, com esse átomo aqui, e uma com esse. E aqui eu tenho uma repulsão de 90 graus com esse átomo e outra com esse. Então, eu tenho menos repulsões de 90 graus para esse formato de T do que para esse formato aqui de bipirâmide, formato de... Ai, meu Deus do céu, trigonal planar, tá? E aqui a gente tem formato de T. Então, muito provavelmente, essa estrutura é a estrutura mais estável, porque ela tem menos repulsões de 90 graus. Quando a gente está estudando a geometria do composto, a gente tem que imaginar que também não vão ter ligações só simples, que vão ter ligações duplas. E as ligações duplas, na hora de você estudar a geometria, ela vai agir como se fosse uma ligação simples, ok? Ela vai dar um enrijecimento na sua estrutura, então você não consegue dobrar essa estrutura aqui, tá? Mas ela vai se comportar como se fosse uma única ligação, na hora de você fazer a estrutura de Vespa. Tá? Então, a geometria para esse composto aqui, né, que é o gás carbônico, é uma estrutura linear, porque ele não tem pares isolados em cima do carbono, tá? Tem em cima do oxigênio, mas não tem em cima do carbono. Então, os pares isolados têm que ser observados com relação ao carbono, ok? Com relação ao elemento central. Então, não tem par isolado no elemento central, então por isso que essa geometria vai ser linear. Aqui, essas duplas ligações, né, elas vão fazer o que a gente chama de ligação ressonante. Então, essa dupla ligação, tanto faz essa posição aqui, todas elas vão ficar ressonantes, tá? Então, essa geometria, por conta dessa ligação dupla que fica ressonante, que ela enrijece, né, a estrutura, ela vai ser uma geometria trigonal planar. Tá? Também não tem nenhum par de elétrons sobrando em cima do nitrogênio, então por isso essa estrutura vai ficar com a geometria trigonal planar. Aqui nós temos o íon, né, o NO2, menos o nitrito. O nitrito, ele tem também uma estrutura ressonante, esse par de elétrons pode variar, sair daqui, vir para cá, sair daqui, vir para cá. Então, com essa ideia de estrutura ressonante, né, essa estrutura, apesar de ser ressonante, né, a gente não vai ter uma estrutura trigonal, a gente vai ter uma estrutura angular. Por conta do quê? Nós temos duas ligações e um par isolado.
Então, a estrutura vai ser uma estrutura trigonal angular? Vai ser uma estrutura angular. Então, a gente não fala o trigonal, a gente só fala angular. Então, o nitrito vai ter geometria angular. Bom, quando a estrutura de Lewis não corresponde exatamente, né, à fórmula dessa molécula, a gente diz que essa estrutura vai ser uma estrutura ressonante. Porque tanto a dupla ligação pode estar nesse lado, como pode estar nesse lado. Então, essas duas formas aqui são possíveis de serem encontradas, né? Então, quer dizer que essa ligação, ela fica oscilando entre o lado de lá e o lado de cá, né? Então, essa estrutura de ressonância aqui, ela foi usada para compensar a falha da estrutura de Lewis, né? Então, quando você não consegue uma única estrutura de Lewis, a gente usa uma estrutura de ressonância, tá? Então, numa ligação simples, a gente tem um comprimento de ligação bem característico, né? Quando a gente tem uma ligação dupla entre dois oxigênios, a gente também tem um comprimento de ligação característico. Mas se a estrutura for ressonante, o comprimento da ligação, olha só, ele nem é de uma ligação simples, mas também não é de uma ligação dupla, ele fica intermediário. Tá? Então, essa angulação que a gente tem aqui na molécula de ozônio, por exemplo, de 116,8, para tentar reduzir a repulsão entre os elétrons aqui do centro, né, ela é obtida por essa estrutura ressonante. Então, a gente tem que imaginar que esse par de elétrons está ressonando entre esse par de elétrons está ressonando entre os dois lados da molécula. Nós usamos a regra do octeto para determinar a geometria de praticamente todos os compostos até agora. Só que, né, como eu disse, ela falha em alguns pontos e existem exceções para a regra do octeto. Existem 3 exceções para a regra do octeto, ou seja, todos os átomos têm que ter 8 elétrons. A primeira exceção é o número ímpar de elétrons. Como que vão ter 8 elétrons se alguns átomos têm número ímpar de elétrons? Então, essa molécula aqui de monóxido de nitrogênio, ela existe, mas ela existe aqui ó, na forma radicalar. Né? Quando um elétron está desemparelhado, que não está aqui aos pares, né? Essa molécula a gente vai chamar de radicalar. Tá? Então, essa é a primeira exceção. Gente, quando eu der exercício para vocês, provavelmente eu vou colocar algum exemplo, mas não todos, de compostos radicalares. Então, prestem muita atenção se tiver elétron sobrando. Tá? Segundo, as moléculas com deficiências de elétrons. Né? Bom, aqui a gente tem o boro. O boro, ele não tem elétron suficiente para formar o octeto. Ele está estável aqui, ó, mas ele está apenas com 3 ligações. E acontece isso porque ele está no segundo período da tabela periódica. Então, no segundo período da tabela periódica, pode acontecer isso, né, com o boro, de ser deficiente em elétrons, né? Então, ele não tem um octeto completo. Né? A terceira exceção é o octeto expandido. Então, o octeto expandido, por exemplo, acontece para compostos de coordenação e acontece aqui também, olha só que bonitinho, para o fósforo. Então, o fósforo, nesse caso aqui, se cada ligação química corresponde a 2 elétrons, então o fósforo tem mais que 8 elétrons, né? Então, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Então, ele está com 2 elétrons a mais que o octeto. E ele fica estável assim. Então, a gente não consegue entender muito bem, usando só a repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, para definir, né, por que essas geometrias são desse jeito aqui. Então, a gente precisa de usar a teoria da ligação de valência, a gente precisa de usar a teoria de orbital molecular, então a gente precisa de ter outras teorias de ligação para conseguir entender completamente como é que formam as geometrias dos compostos. Mas essas estruturas de Lewis nos vão ajudar muito na determinação da geometria dos compostos. Tá legal? Aqui, nessa tabela, a gente tem um resumo do que acontece na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né? No VESPER, tá? Então, a gente tem um resumo. A gente vê aqui que o ângulo, aqui, olha, por exemplo, dessa molécula,
ele está na forma piramidal e não na forma trigonal planar, porque existe esse par de elétrons aqui tentando ficar em uma geometria com um ângulo inferior a 90 graus com essas ligações aqui. Então, se ele ficasse plano, ele ficaria a 90 graus. Então, ele está tentando empurrar essas ligações para evitar esse ângulo de contato de 90 graus. Então, aqui tem um resumão, né, dessas geometrias. Existem outras também que eu não coloquei aqui, mas aqui tem um bom resumo. Nos livros vocês vão encontrar todas, tá? Na hora da prova, vou colocar essa tabela? Talvez sim, talvez não. Depende de como eu formular as perguntas, né? Mas mesmo que eu formule as perguntas, vocês têm que saber por que o ângulo aqui não é de 90 graus. Por que a gente não tem, por exemplo, essa situação desse jeito aqui? Então, eu vou querer que vocês me expliquem com relação aos pares isolados, tá? E os ângulos de maior e menor repulsão que cada uma dessas moléculas vai possuir. Bom, pessoal, chegamos finalmente ao final da aula e agora eu deixo aqui para vocês uns exercícios para que vocês tentem resolver até o dia, né, da nossa videoconferência, na nossa aula de quarta-feira, tá? Então, eu quero que vocês tentem determinar a geometria dessas moléculas aqui, né, e enviem a fotografia da resolução dos exercícios de vocês pelo Google Sala de Aula, que isso deve valer a presença de vocês, tá? E quero que vocês tentem resolver. Então, durante essa aula, nós vamos tirar dúvidas, né, com relação a todos os itens da nossa aula, ok? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e espero que a aula tenha sido produtiva.